Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Como a nossa querida Sânia falou, um tema muito importante para todos nós, um exercício que todos precisam fazer. É o poder do perdão e precisamos nos libertar do passado para começar a viver melhor o presente. Essa é a proposta dessa reflexão que nós vamos fazer a respeito do perdão. Eu sou Jacinta Carvalho, para quem não me conhece, e agradeço muito vocês estarem aqui hoje com a gente. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é explorar essas nuances espirituais, psicológicas e emocionais do ato de perdoar. Ao situar o perdão para além do universo estritamente religioso, a gente busca exatamente compreender esse ato na sua dimensão mais ampla e transformadora, como um verdadeiro caminho de libertação interior, amadurecimento afetivo e abertura para uma vida mais serena e consciente. E aí eu trago uma citação da Associação de Psicologia Americana, para vocês verem como esse tema está profundamente ligado às coisas atuais. Não é absolutamente só uma preocupação do mundo religioso. Então, eles dizem: o perdão não é esquecimento, não é fraqueza e não é submissão. É um processo de libertação interior. É a decisão consciente de não permitir que a dor, a mágoa ou a incompreensão continuem governando a nossa vida emocional, espiritual e relacional. A psicologia contemporânea mostra que o perdão pode estar associado à redução da ansiedade, aí que são os dados da Associação Americana de Psicologia. Você vê, perdão pode estar associado à redução da ansiedade, depressão, redução da depressão e redução do sofrimento emocional, além de favorecer um maior bem-estar psicológico. Na perspectiva espiritual, que é a nossa, o perdão vai além desse alívio pessoal. É um caminho de amadurecimento da alma. Mas a pergunta mais constante é: por que é que ainda é tão difícil para a gente perdoar? Quantas vezes nós dizemos que perdoamos, mas continuamos presos à lembrança daquela ferida? O perdão é uma das palavras mais repetidas nas tradições espirituais, mas talvez seja uma das práticas mais difíceis da vida humana. Porque perdoar toca lugares profundos, como o orgulho ferido, o desejo de justiça, o medo de ser machucado novamente, a necessidade de reconhecimento e a dificuldade de confiar. Tudo isso está envolvido no ato de perdoar. E por que que é tão difícil perdoar? Jesus não falou do perdão como uma ideia bonita, mas como uma prática libertadora. Quando ele ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Ele nos convida a perceber que a vida espiritual não se mede apenas pela oração, mas pela forma como tratamos as feridas que carregamos. Se a gente pede a Deus que perdoe as nossas ofensas, as nossas falhas, é porque a gente também precisa aprender a perdoar aquelas ofensas que nós recebemos. Perdoar, portanto, não é negar a dor, não é apagar, não é deixar de sofrer, é atravessar a dor sem permitir que ela nos transforme em pessoas amargas, reativas ou fechadas ao amor. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado exclusivamente ao perdão. Ele é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Esse trecho reforça a ideia de reciprocidade espiritual. Só compreendemos profundamente o perdão quando nós reconhecemos que também precisamos dele. E é muito importante a gente reconhecer que é muito mais fácil para nós pedir perdão, muitas vezes sem nem ter a verdadeira intenção, mas pedimos perdão, só que quando é pedido o perdão para nós, a gente muitas vezes não consegue.
porque não consegue ter uma visão mais ampla de que o outro também tem falhas, tem problemas, tem toda uma história pregressa e, por algum motivo, cometeu aquilo que talvez nós também possamos fazer num outro momento da nossa vida. Então, perdoar também não é passividade. Muitas pessoas confundem perdão com aceitar abusos, voltar para relações destrutivas, fingir que nada aconteceu. Mas o perdão maduro não elimina os limites, pelo contrário. Muitas vezes perdoar exige finalmente reconhecer a dor, dar nome àquilo que feriu você e escolher uma nova postura. Perdoar não é dizer, o que você fez não teve importância. E sim dizer, o que aconteceu teve importância sim, mas eu não quero mais viver prisioneiro disso. Jesus nos chama à mansidão, não à anulação. É sempre uma força dinâmica que Jesus nos ensinou, é sempre uma atividade, é algo proativo, não é algo passivo. Ele nos chama à misericórdia, mas não a negar a verdade. Perdoar com consciência pode incluir distância, proteção, diálogo, reparação, reconstrução de limites. Porque, por exemplo, se vive uma relação abusiva, vive-se, às vezes, uma relação de trabalho doentia, tóxica, e a gente acha que, então se é para perdoar, eu vou aceitar. Não é exatamente isso. É compreender que aquilo magoa você, que aquilo fere, e escolher que tipo de postura você vai ter diante daquilo. Não é para você negar a verdade, não é para você ficar iludido, mas às vezes, como diz aqui, isso inclui você se distanciar daquilo que te faz sofrer, você se proteger e você aprender a impor limites. É perdoar, não é aprender a engolir tudo que é desagradável. Vamos ver se a gente entende isso melhor. Então, isso faz parte do comportamento humano, a reação, a defesa e a conscientização. Grande parte dos conflitos humanos nasce não apenas daquilo que acontece, mas da forma como a gente reage ao que acontece. Vamos ver alguns padrões psicológicos para ilustrar. O tipo de pessoa reativa, que responde a tudo rapidamente, impulsionado pela emoção do momento. Já existe um outro tipo de pessoa que é controlador, que tenta se proteger do sofrimento de qualquer coisa, dominando as situações e as pessoas. Outro tipo de pessoa é evasivo, que sempre foge do confronto com medo de sentir dor. Há também as pessoas que são ressentidas, que guardam a memória da ofensa como prova de que ela tem razão. E às vezes, depois de anos, ele vai dizer para você: lembra daquilo que você falou naquele dia? E o outro nem se lembra mais, porque foi alguma coisa explosiva, porque foi alguma coisa passageira, mas o ressentido vai guardar essa memória, vai carregar esse peso por uma vida inteira, só para poder provar que ele tinha razão. O outro tipo é o perfeccionista, que tem dificuldade de perdoar os erros, tanto os dos outros como os dele próprio. E, por fim, o tipo do curador ferido, que perdoa demais exteriormente, mas por dentro, o que que ele acumula? Exaustão, tristeza, cansaço, decepção, frustração. Todos esses tipos não são rótulos fixos, não, eu ia dizer físicos, são espelhos. E todos nós podemos passar por eles em momentos diferentes da vida. Uma hora a gente pode encarnar ou personalizar o tipo evasivo, outra hora a gente pode virar o ressentido, outra hora o controlador, outra hora o curador ferido, em várias situações diferentes da vida. Então, esse é o grande poder do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente encontra o nosso poder. Porque aí a gente se depara com esses personagens que a gente acaba vivendo e compreende que em toda relação humana, seja amorosa, seja de família, seja de trabalho, seja de estudos, toda relação humana envolve duas ou mais pessoas e, portanto, ela exige que a gente aprenda a ter empatia, se colocar no lugar do outro, procurar compreender um pouco que os outros também estão em processo de evolução, tanto quanto nós.
Então não vai haver alguém perfeito, porque a gente espera que os outros sejam perfeitos. E esquece que a gente não é. Isso é muito importante que a gente se lembre. É sempre essa troca. A neurodivergência e o perdão é algo que também nós precisamos levar em conta. Porque para falar sobre o perdão de forma inclusiva, nós precisamos reconhecer que as pessoas não sentem, não processam e nem reagem às coisas da mesma forma. Essa ideia de neurodiversidade, que eu já falei várias vezes em várias oportunidades, ela faz parte do reconhecimento de que o cérebro humano funciona de maneira diferente para cada pessoa. Não existe uma única forma correta de pensar, de aprender, de sentir, de se comportar. Então, pessoas que têm condições como autismo, TDAH, dislexia, outras formas de neurodivergências podem envolver nessas pessoas uma grande dificuldade de comunicação, de regulação emocional, de atenção, de sensibilidade sensorial e de interação social também. Quando você estiver falando com uma pessoa e parecer que ela não está nem prestando atenção no que você está falando, não é só porque ela não gosta de você ou porque não está nem aí para o que você está falando. Algumas vezes pode ser porque a cabeça dela não para e é cheia de informações ao mesmo tempo e ela não consegue se concentrar numa coisa só. Pode ser que seja uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, de se expressar, porque tem vergonha, porque se acha com algum problema, algum defeito. Pode ser uma pessoa que não tem uma regulação emocional devido a muitos traumas de infância e sofrimentos na vida. Então, antes de apenas condenar e julgar a pessoa dentro dos nossos moldes, é fundamental que a gente lembre dessas diferenças, né? E a Organização Mundial da Saúde descreve os transtornos do neurodesenvolvimento como condições que surgem no período do desenvolvimento humano e podem envolver dificuldades até em funções intelectuais, motoras, linguísticas ou sociais. Então, isso é um fato que a ciência já estuda e já reconhece, e que nós precisamos ter noção de que existe para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida com as pessoas. Isso é muito importante para ampliar a nossa compreensão antes de julgar, como eu acabei de dizer. Às vezes uma pessoa parece fria, mas ela está sobrecarregada. Sabe você que tipo de problema aquela pessoa está enfrentando na vida? Ela pode parecer indiferente, mas ela simplesmente não conseguiu expressar a sua emoção, que ela não sabe como, ela tem medo. Ela pode parecer agressiva, mas ela só está desregulada ou sobrecarregada com mil problemas. Ela pode parecer distante, mas está tentando se proteger do excesso de estímulos, porque estar no meio de um monte de gente, no meio de um shopping, no meio de uma praça, pode ser muito incômodo para aquela pessoa. Ela pode parecer resistente, mas simplesmente precisa de mais tempo para organizar internamente o que ela sente. E a ponte que nós podemos criar entre essas diferenças humanas que a ciência estuda com o evangelho é muito profunda. Jesus sempre olhava para as pessoas além da aparência. Ele não via apenas o ato externo, ele via a dor, a ignorância, a história, a limitação e a possibilidade de transformação daquela pessoa. E isso é muito importante para que nós possamos utilizar Jesus como modelo de sabedoria e perfeição e lembrar que ele não tinha preconceitos. Na época dele, mulheres, pessoas doentes eram jogadas para fora, ficavam à margem da sociedade. Tinham lugares fora da cidade onde as pessoas doentes com lepra eram isoladas e não existiam mais. E ele se aproximava de todos e a todos tratava da mesma maneira. As pessoas que seguiam ele de cidade em cidade, muitos eram mulheres, eram ladrões, eram aleijados, eram pessoas que se recuperaram, porque ele não tinha preconceito, como eu acabei de dizer. No Livro dos Espíritos, Kardec traz na questão 886, mostrando a caridade não apenas como um auxílio material, mas também como uma atitude moral profunda, de benevolência, de indulgência e de perdão. Nesse sentido, perdoar é uma forma elevada de caridade aplicada às nossas relações humanas.
Vocês estão vendo que está tudo se encaixando e tecido entre a ciência, a psicologia e a religião, que no nosso caso é a visão espírita dos relacionamentos, né? Aí aqui temos as palavras de Jesus mostrando essa profunda maturidade emocional. Quando ele diz para nós perdoarmos 70 vezes 7, ele não está propondo uma matemática da tolerância. Ele está falando de uma disposição interior. Não é fazer da mágoa uma morada permanente. Mas essa proposta exige realmente maturidade emocional. Porque perdoar 70 vezes 7 não significa permitir 70 vezes 7 o mesmo abuso. Significa não permitir que o mal recebido gere um mal permanente dentro de nós. E nessa mesma passagem de Jesus, e quando ele diz perdoar 70 vezes 7, não é assim, tudo no geral. Se você perdoar 70 vezes, várias coisas diferentes. Não, é 70 vezes 7 a mesma coisa. E a gente diz, meu Deus, isso é impossível. Isso é simplesmente uma metáfora para dizer que perdoar, como aqui está explicado, é não permitir que esse mal crie raízes em nós. É aprender que ele pode ficar fora, ou que ele seja carregado por seja quem está nos fazendo mal. E que nós não precisamos carregar aquele lixo conosco eternamente. Essa pergunta essencial que a filosofia do perdão faz é muito simples e a gente já ouviu várias vezes. Eu quero ter razão ou eu quero ter paz? A questão é, muitas vezes a gente quer ter os dois. Quer ter razão e também quer ficar em paz. Mas em alguns momentos, a alma precisa realmente escolher. Ou permanece presa ao tribunal interior de crítica, julgamento e exigência, ou finalmente inicia um caminho de libertação e vai cuidar da própria vida e vai crescer e vai evoluir, deixando para trás aquilo que não serve mais. Aqui é uma parábola de Jesus, que fala sobre a mulher que ia ser apedrejada. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério, que era um pecado capital naquele tempo, punido com a morte por apedrejamento. E fizeram essa mulher ficar em pé diante de todos, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de obter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus se inclinou calmamente e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé também e perguntou à mulher: Mulher, onde é que estão aqueles que te acusaram? Ninguém condenou você? Aí ela disse: Não, ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que naquele tempo tudo se tratava de pecado. Então, nesse ensinamento de Jesus, além desse que nós vamos ler em seguida, nós encontramos uma sabedoria profunda, porque quando ele diz aqui, os que ouviram as palavras do Mestre foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Porque os mais velhos eram os que estavam mais carregados de erros e falhas e que não podiam dizer, se ele não tinha nenhum pecado, vamos atirar pedra. Claro que ele tinha, e teve mais tempo para viver na vida, teve mais tempo para errar. Então foram eles que foram saindo primeiro. E os mais jovens, às vezes muito afoitos, pensam: não, não fiz nada de errado, não. Só depois que a maturidade vai nos mostrar quantas coisas a gente poderia ter evitado com um pouco menos daqueles tipos que eu mencionei antes, de ressentimento, de controlador, perfeccionista e tantos mais, né?
Aí essa outra passagem da Bíblia vai mostrar a ponte entre a reencarnação, entre o perdão e a libertação espiritual. Está lá no Evangelho de Mateus. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo fala sobre, eu acho que é o mesmo capítulo 10. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade, eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nesse ensinamento de Jesus, nós encontramos uma advertência profunda. À primeira vista, o texto parece apenas um conselho de prudência moral ou social. Resolva seus conflitos antes que eles se agravem, né? Mais ou menos isso. Só que, à luz da espiritualidade e do nosso entendimento da reencarnação, esse ensinamento ganha uma dimensão muito mais ampla. O caminho reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. O caminho pode ser compreendido como a própria jornada evolutiva da alma, a nossa reencarnação nesse presente momento. Enquanto ainda caminhamos ao lado daqueles com quem compartilhamos os vínculos, as dívidas, as feridas e os aprendizados. Nessa leitura, o adversário não é apenas alguém que se opõe a você nessa vida. Ele pode representar também almas com quem nós trazemos laços difíceis desde outras existências, relações que foram marcadas pelo orgulho e ainda são presentes, pelo abandono, pela traição, pelo abuso de poder, pelo ressentimento guardado, que amargura toda a nossa vida, pela culpa, pela violência moral. Esses são vínculos que permanecem ativos no campo espiritual, enquanto não forem transformados pela consciência, pela reparação e pelo perdão. Então, enquanto estamos com ele a caminho, significa que nós podemos evitar grandes sofrimentos futuros se a gente conseguir corrigir, aprender a perdoar ou passar por cima daquilo tudo, deixando que cada um carregue os seus erros e podendo aprender um pouquinho mais com aquilo que a gente vive. Se a gente conseguir aprender a se reconciliar com esse adversário do presente, ele não vai ser um adversário no futuro. Ele não vai nos acompanhar em outra vida, seja como um obsessor ou seja como um familiar. Então, o Espiritismo nos mostra que esses vínculos podem, em alguns casos, se manifestar como processos obsessivos. Kardec explica no Livro dos Médiuns que a obsessão é uma forma de influência espiritual persistente, podendo apresentar graus diferentes, desde a obsessão simples até a subjugação, que é algo muito mais complicado. Ou seja, trata-se de uma ligação espiritual desequilibrada, seja em que nível for. E muitas vezes essa ligação espiritual é sustentada pela afinidade mental, por mágoas antigas, por culpa, por vingança ou por sentimentos ainda não pacificados. Porque um obsessor jamais se aproxima de você se você não estiver na mesma sintonia que ele. Quando Chico Xavier andava na Terra, os obsessores mesmos diziam que tentavam se aproximar dele, mas não conseguiam, porque ele vivia uma vida de caridade, de moral elevada, de escolhas conscientes, de trabalho incansável no bem, que não é o nosso caso, que vivemos ainda cheios de problemas, cheios de coisas para consertar, cheios de coisas para aprender. Então, se um obsessor se aproxima de você, despertando esses sentimentos antigos de mágoa, ou culpando você, ou buscando vingança, é porque você abriu a sua porta mental. É porque você entrou em sintonia com aquilo e, portanto, você ainda vai viver essas influências de muitas formas diferentes. André Luiz, nesse outro livro espetacular que é Libertação, que conta um caso muito extenso de obsessão e de trabalho de resgate do Gregório, ele aprofunda essa compreensão ao apresentar várias situações em que os encarnados e os desencarnados permanecem ligados por débitos morais, por ressentimentos e também por desejos de vingança.
Esse livro mostra que a obsessão não nasce apenas da maldade de um espírito sobre o outro. Mas muitas vezes essa obsessão, esse processo obsessivo, ele nasce de histórias antigas mal resolvidas, em que ambos os envolvidos ainda carregam marcas de orgulho, de dor, de remorso ou de necessidade de reparação. Então, nós não somos vítimas indefesas dos obsessores invisíveis aos nossos olhos. Nós somos envolvidos na história tanto quanto eles. Apenas as escolhas de agir dessa forma ou não vêm desse lado que a gente não vê. Essa obra de André Luiz deixa bem evidente também a libertação desses vínculos. Como é que ela pode acontecer? Através da mudança íntima, do auxílio espiritual, do arrependimento, da prece, do serviço no bem e da renovação dos sentimentos. Essa é a nossa maior tarefa, seja para aprender o perdão, seja para vencer o orgulho, seja para combater o egoísmo, seja para aprender a ter relações mais saudáveis na nossa vida diária, é o sentimento renovado, o aprendizado interno que vai fazer com que a gente possa escolher caminhos diferentes. Para isso, a gente tem os instrumentos da prece e da leitura e do aprendizado das coisas espirituais à disposição o tempo todo. Então, quando Jesus fala dessa possibilidade do adversário nos entregar ao juiz e de sermos lançados na prisão até pagar o último centavo, podemos compreender que essa prisão é o aprisionamento da nossa consciência às consequências dos nossos próprios atos. Nós estamos presos àquilo que nós fazemos. Assim como a gente diz, nós semeamos e nós temos que colher. Se nós plantamos uma árvore que vai dar uvas, a gente não pode ir lá esperar que ela dê maçã. Então, essas consequências dos nossos atos é que, na verdade, aprisionam a nossa consciência. Não são forças externas, não é culpa do obsessor, não é culpa de Deus que não está nos ajudando, nem dos espíritos de luz que não nos ajudam. É porque nós, sem perceber, nos aprisionamos àquela vibração tão forte, tão pesada, e enquanto a gente não se libertar através da mudança interior, e da transformação dos nossos sentimentos e do nosso entendimento, nós vamos continuar vivendo as consequências dos nossos atos. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de uma lei da vida educativa. A alma permanece ligada ao que ainda não compreendeu, ao que feriu, ao que odeia, ao que teme ou ao que se recusa a reparar. O próprio Jung fala sobre isso. Aquilo a que mais resisto persiste, porque a gente, sem perceber, está gerando o tempo todo aquela energia daquilo que a gente mais detesta. Então, a gente está o tempo todo ligado a pessoas e coisas, né, que foram feridas por nós, coisas que nós odiamos, coisas que nós temos medo, porque nós estamos o tempo todo enviando aquelas ondas mentais ligadas a esse tipo de sentimento. Nessa perspectiva, muitos desafios enfrentados nessa vida, como relações difíceis, antipatias que você não consegue explicar, conflitos familiares, repetições dolorosas, você acaba vivendo a mesma coisa, atraindo o mesmo tipo de pessoa, culpas que persistem, padrões emocionais intensos, tudo isso pode ser compreendido como oportunidade de reajuste. É bom? Não. É agradável viver isso? Não. Mas é fundamental para que a gente desperte a consciência e o entendimento, sabendo que nada é culpa só do outro. Em nenhum relacionamento a culpa é só do outro. Nós também estamos envolvidos nessa história. Então, nem todo sofrimento é obsessão, nem todo sofrimento é desequilíbrio psicológico. Alguns sofrimentos são a necessidade que nós temos de aprender em relação àquilo para que logo a gente possa se libertar. Então, é importante não simplificar a dor humana, mas na leitura espírita, alguns encontros difíceis podem revelar antigos vínculos espirituais que estão pedindo transformação.
Quanto mais rápido a gente aprender, quanto mais rápido a gente mudar, mais rápido a gente se liberta daquilo. Para não ficar carregando essas milhões de pedras nas costas, de peso, de dor, de sofrimento. Então, o perdão, ele tem a grande função libertadora. Enquanto nós permanecermos presos ao ódio, à cobrança, ao desejo de vingança, à culpa paralisante, nós vamos continuar alimentando os fios que nos ligam aos adversários do passado. O perdão, ele não apaga a nossa responsabilidade e também não substitui a reparação que é necessária, mas ele vai mudar a qualidade do vínculo que nós temos. Onde havia vingança antes, agora começa a nascer a compreensão. Onde havia a cobrança, pode começar a surgir o aprendizado. Onde havia uma prisão, abre-se então um caminho de libertação. Por isso, reconciliar-se enquanto estamos no caminho é aproveitar essa encarnação como uma oportunidade sagrada. Enquanto nós temos a convivência, a palavra, o gesto, a presença, a escolha, ainda podemos conseguir desamarrar esses nós antigos que a gente carrega. Ainda podemos transformar antigos adversários em companheiros de aprendizado. E ainda podemos interromper os ciclos de dor que talvez atravessem muitas existências. E Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo que você não precisa querer que o seu coração bata por um inimigo da mesma forma que ele bate por um amigo. O que que ele quer dizer com isso? Você se reconciliar com o adversário ou compreender que ele também é um ser em evolução e está também em processo de aprendizado, não quer dizer que você vai amar o seu adversário, porque você não consegue. O inimigo, aquele que você tem esse sentimento, ou que fez mal, ou que prejudicou, você não consegue amar da mesma forma que você ama um amigo, com leveza, com simplicidade, com serenidade, com sinceridade. Aquele outro você vai aprender a perdoar e vai aprender a aceitar, seja como ele é, não precisa ficar perto, como a gente falou antes. Às vezes, o melhor perdão que você pode ter é se afastar, porque perto você só vai cometer cada vez mais erros, porque a sua paciência vai acabar. Quem sabe, né? Então, você precisa aprender que perdoar não significa aprender a amar aquele inimigo. Significa aprender a aceitar ele com as suas limitações e como um ser em evolução do jeito que nós somos. Então, podemos interromper esses ciclos de dor que podiam durar vida após vida, se a gente aprender a não ser teimoso e arrogante de querer que as coisas sejam sempre do nosso jeito, né? E a ponte entre a reencarnação, entre o perdão e a libertação espiritual continua, porque eu acho que eu não sei se eu já li isso, se eu estou repetindo, mas vamos ver. A prisão mencionada no Evangelho pode ser compreendida simbolicamente como o estado de aprisionamento da alma às consequências dos seus próprios atos. Nem sei se a gente já falou isso, mas vamos lá. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de uma lei educativa. A consciência culpada, o ressentimento persistente, os vínculos de inimizade criam necessidade de reencontro, de reajuste, de aprendizado. Assim, a reencarnação pode se tornar o cenário onde essa alma retorna para pagar até o último centavo. Não no sentido de punição vingativa, mas como um processo de reparação, de amadurecimento e de libertação. Então, nesse sentido, o perdão é uma das grandes chaves de libertação dos ciclos de prova e expiação. Enquanto nós permanecermos presos ao inimigo, seja pelo ódio, pela culpa, pelo desejo de vingança, por uma memória dolorosa que nós carregamos, vamos continuar ligados a ele pelos fios invisíveis que unem as criaturas na mesma vibração. Então, o perdão vai cortar esses fios, não porque ele vai apagar a justiça, mas porque ele vai transformar a energia desse vínculo. E onde antes havia cobrança, passa a haver aprendizado, onde antes havia prisão, passa a nascer a libertação. Lembrando que muitas vezes a nossa pior prisão é a nossa mente,
e nós temos a chave para abrir essa prisão e não sabemos usar. Continuamos presos, nessa ideia de que nós temos que sofrer, nós temos que passar por isso. Inclusive, quando a gente aprende muitas coisas no Espiritismo, cometemos esse grande erro de achar que, como nós reencarnamos várias vezes e cometemos muitos erros, talvez a gente tenha que sofrer as consequências daquilo, já que nós somos grandes devedores. E não é por aí o caminho. O caminho de nós todos aqui na Terra é aprendizado e libertação. E quanto antes a gente aprender a perdoar, aí vem a próxima parte que eu vou falar, não só aos outros, como a nós mesmos, nós vamos mais rapidamente evoluir e chegar ao nosso caminho de perfeição, que leva milhões de vidas e uma eternidade, mas que a gente vai chegar. Então, perdoar não significa negar o erro e nem evitar a reparação. O próprio trecho de Jesus fala que você vai ter que pagar até o último centavo, indicando que a responsabilidade espiritual vai permanecer. Mas o perdão muda essa qualidade da travessia. Você não precisa mais carregar essas pedras todas, ou se sentir culpado, ou culpar o outro. Ele vai impedir, o perdão vai impedir que essa reparação seja vivida como uma condenação e vai permitir que essa reparação seja um caminho de consciência. Na perspectiva reencarnacionista, muitos reencontros difíceis dessa vida podem ser compreendidos como oportunidade de reconciliação, principalmente o núcleo familiar mais próximo, que é como Richard Simonetti e Rodolfo Caligari chamam, a família é o laboratório dos espíritos. Então, as oportunidades de reconciliação vão começar entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos, entre companheiros de trabalho ou pessoas que nos desafiam profundamente, porque elas podem ser os nossos antigos adversários, que foram reunidos pela misericórdia divina, não para repetir essa dor, mas de alguma forma para aprender a transformá-la e assim conseguir nos libertar. Por isso, se reconciliar enquanto nós estamos a caminho é aproveitar a encarnação como uma oportunidade sagrada. Enquanto houver a convivência, a palavra, a presença, o gesto, a escolha e o tempo, nós ainda conseguimos desfazer os nós antigos, como eu já falei antes. E ainda podemos substituir o orgulho pela humildade, a cobrança pela compreensão, a dureza pela misericórdia e a repetição dos erros pela consciência. E a reencarnação nesse olhar não é apenas retornar ao corpo, não é apenas nascer e começar a vida no parque de diversões que é a Terra. É retornar às lições que a gente não aprendeu. E o perdão é uma das formas mais elevadas de aprender sem precisar repetir indefinidamente aquela dor. O perdão é algo tão sublime que faz parte da lei de caridade, para que você não precise repetir indefinidamente a dor, porque no momento que você se liberta daquele passado que te dói, que te magoa, que te desafia o tempo todo, através do seu perdão, mesmo que você não esteja ainda em condições de conviver com aquela pessoa, quem vai se libertar em primeiro lugar é você, antes mesmo do outro receber isso. E aí vem essa prática mais esquecida e mais difícil que eu vejo, que é a gente perdoar a si mesmo. Na perspectiva espiritual, muitas culpas nascem da consciência de que nós falhamos, seja pelos erros cometidos, pelas palavras que feriram os outros, pelas escolhas que trouxeram sofrimento, tanto nessa vida, ou, segundo essa visão reencarnacionista do Espiritismo, em experiências anteriores da alma. Em algumas tradições religiosas, essa culpa aparece associada à ideia do pecado. E você pecou, então você vai ter que sofrer para pagar aquilo ali. No Espiritismo, isso pode ser compreendido como um sinal da consciência despertando para a necessidade de reparação e de crescimento. Quando a culpa deixa de ser chamado à transformação e se torna uma condenação íntima,
ela perde a sua função educativa e passa a virar aquela prisão da gente na gaiola da nossa mente. A culpa, ela não serve para nada. Eu costumo dizer isso muitas vezes. A culpa, ela paralisa, ela faz com que a gente sente num canto e chore e se autoflagele e se critique e se sentindo culpado, mas ela não faz com que você faça nada. Você não se mexe para mudar as coisas de verdade, você só se culpa. E, portanto, ela só envenena a você mesmo, em primeiro lugar. Então, quando ela deixa de ser o chamado para transformação, porque isso virá através do arrependimento e da sua mudança de consciência, ela vai virar apenas uma condenação, não vai servir, vai perder a sua função educativa. E também há culpas que nós carregamos que não nasceram de erros reais. Elas nasceram de feridas antigas, traumas de infância, rejeições, humilhações, abandono emocional, exigências excessivas e crenças limitantes que nós carregamos sem perceber, como, por exemplo, eu não sou bom o bastante, ou eu sou culpado por tudo, não mereço ser amado. Eu preciso me punir para poder ser perdoado, porque a gente, sem querer, esquece que ouviu isso dos nossos pais, dos nossos professores, de pessoas que não tinham a menor noção do que é educar ou do que é compartilhar a educação e fizeram com que a gente acreditasse que não era bom o suficiente ou que era culpado de tudo. Tá vendo? Você sempre faz tudo errado. Nossa, quantas vezes a gente já ouviu isso? E principalmente as gerações mais antigas. Muitas vezes a pessoa amadurece, compreende melhor a vida, mas continua se tratando com a mesma dureza que ele aprendeu no passado. Continua carregando a exigência de um pai e de uma mãe perfeccionista que queria que você fizesse tudo certo, quando ninguém faz tudo certo nessa vida, muito menos eles, mas querem que os filhos façam ou que criticavam você porque você era distraído, porque você talvez tivesse uma neurodivergência que ninguém sabia, e tudo isso fica dentro de nós como uma grande ferida. E aí a gente até compreende melhor a vida, mas a gente continua se tratando com a mesma dureza. Talvez você nem seja mais aquela pessoa, mas você ainda continua se tratando como se fosse, como se tivesse uma voz invisível dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes, criticando você, você é irresponsável, você não sabe fazer nada direito, ou seja lá o que for. Perdoar-se, então, não é negar a sua responsabilidade, nem apagar as consequências dos seus atos. Mais uma vez eu digo, é reconhecer que a responsabilidade sem amor vira autopunição e que a autopunição não regenera ninguém, apenas paralisa. O caminho espiritual não pede uma condenação eterna. Essa é uma visão muito arcaica que, infelizmente, nós ainda carregamos em muitas religiões, inclusive no Espiritismo. Quando a gente tem a noção de vidas sucessivas, de que o nosso espírito sobrevive após a morte, que nós reencarnamos, não apaga essa mania de autopunição que a gente foi aprendendo ao longo de séculos de religiões judaico-cristãs e que ficou gravado no nosso inconsciente, como se a gente merecesse sofrer, e que só. Não tem as parábolas que dizem. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Nem ter rico você podia, que era pecado. E entre tantas outras coisas. Então, quando a gente não consegue entender isso, que sim, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, mas não é uma questão de autopunição, é questão de aprendizado, que aí a gente se regenera e se transforma no novo ser, não fica paralisado. O caminho espiritual não pede uma condenação eterna. Ele pede a consciência, a reparação, o aprendizado e a transformação interior. O nosso auto-perdão, ele vai nascer quando a alma deixa de se identificar com o erro e começa a cooperar com Deus no próprio recomeço. Você vê que não apaga o erro,
mas você deixa de se identificar com o erro. Você deixa de só colocar o erro em primeiro lugar ou evidenciar todas as coisas erradas que você ouviu que você fazia a vida inteira. E você passa a dizer: hoje eu sou melhor do que ontem. Eu não sou mais aquela pessoa. Esses erros ficaram no passado e hoje eu posso escolher ser uma pessoa diferente e ajudar no trabalho de evolução, tanto meu quanto das pessoas ao meu redor. Isso é ajudar no trabalho, cooperar no trabalho divino. Eita, eu abri uma coisa errada. Pronto. E lembrar sempre que o processo, o perdão, é um processo lento, como quem costura algo que está com problema, com defeito. Ele não é um ato instantâneo, não é da noite para o dia que você vai conseguir. Ninguém precisa fingir que já perdoou, se ainda não perdoou de verdade, nem violentar seus próprios sentimentos para parecer que já é espiritualmente evoluído, porque tem isso também. A gente se engana. O perdão verdadeiro pode passar por várias etapas. Primeiro você reconhece a dor, depois você dá nome àquela ferida. Ah, foi isso aqui que me magoou, foi esse comportamento, foi essa atitude, foi isso, foi aquilo. Em seguida você vai compreender o impacto que aquilo teve na sua vida. Depois você vai separar aquela pessoa daquele ato. Você vai entender que aquela pessoa talvez não seja aquilo. Ela agiu daquela forma naquele momento, seja por quais conflitos ela também carregue, ou porque ela não sabe fazer melhor do que aquilo, mesmo que não seja bom. Depois que você consegue fazer isso, você consegue ver aquela pessoa como um ser em evolução também e deixar ela para lá, para seguir o caminho dela, se for para se afastar ou se for para compreender. Depois você vai aprender a não alimentar mais essa mágoa. E por fim, quando for possível, se for possível nessa vida, você vai transformar essa experiência em aprendizado. Vocês viram que tem várias etapas do ato de perdoar: reconhecer a dor, dar nome àquilo que te feriu, compreender o impacto que aquilo teve na sua vida, separar a pessoa daquele ato e depois escolher não alimentar a mágoa. Só então você vai conseguir transformar essa experiência que você viveu num aprendizado e poder dizer que você finalmente é livre. Aí entra o lado psicológico, que mostra que, em várias pesquisas, que as intervenções que trabalham o perdão indicam que esses processos que foram estruturados no perdão favorecem a esperança, favorecem a autoestima, a redução dos sintomas emocionais em diversos contextos. E isso confirma algo que a espiritualidade já ressaltava: o perdão precisa de caminho, não apenas de uma ordem moral. André Luiz fala aqui nesse livrinho Respostas da Vida, oferecendo uma imagem profunda de o quanto a indulgência, o perdão, limpa, lava os venenos da culpa. Isso vale também para nós mesmos. Muitas vezes nós somos tão severos com as nossas antigas versões, esquecendo que a responsabilidade sem o amor se transforma em autopunição, esquecendo que a pessoa que está hoje aqui não é a mesma pessoa que viveu uma situação parecida há 5 anos atrás. Porque nesses últimos 5 anos, ou 2 anos, ou um ano, você já vivenciou uma série de outras coisas, você já aprendeu, você já sofreu, e, portanto, você não é a mesma pessoa que viveu aquela situação lá atrás. Você tem todo o direito de se perdoar e de limpar esse veneno da culpa que paralisa e que não ajuda nem um pouco na sua evolução, nem na sua, nem na do outro. Então, o perdão que se amplia a você mesmo é fundamental, não só para o outro, mas também para si mesmo. Então, os caminhos de saída que a gente encontra para melhorar essa nossa situação ou para viver melhor são interessantes, esse aqui. Se você começar a pensar e escrever sobre isso, essa técnica de escrever sobre as perguntas e que resposta você dá é boa, porque você não precisa mostrar aquilo para ninguém e você pode, quando você tira o pensamento da sua cabeça e coloca aquilo no papel, ele muda. Você vê de uma outra forma e compreende de uma outra forma.
Então, ao invés de você só julgar o outro ou a si mesmo, você começa a investigar. Por que que essa pessoa é assim? É uma pergunta muito simples que a gente faz o tempo todo. Mas se você perguntar o que é que essa situação desperta em mim, você pode perceber que aquela pessoa parece arrogante, que aquela pessoa parece desleixada, que aquela pessoa parece sem compromisso, que aquela pessoa parece que não sabe conviver em sociedade. Uma série de coisas que você começa a perceber e que aquilo desperta em você, porque para você é importante. Pode ser que para você seja importante as coisas organizadas, as coisas previsíveis, as coisas dentro dos seus parâmetros, e pode ser que para aquela pessoa ele não saiba nem como organizar as coisas e por isso é tão caótico. E aí, não é porque essa pessoa é assim, porque você muitas vezes não vai conhecer o passado dela, não vai conhecer as neurodivergências, não vai conhecer os traumas de infância, não vai conhecer, todos os problemas que aquela pessoa teve que superar para estar onde ela está. Mas se você perguntar, isso desperta o que em mim? E começar a responder, você vai ver que é muito mais sobre você do que propriamente sobre a pessoa. Porque pode observar que a mesma pessoa que age daquela mesma forma vai incomodar alguém e não vai incomodar outra pessoa. Porque esse que se sente incomodado, ele vai ter a sensibilidade àquele tipo de comportamento que a pessoa tem. E aquele que não está nem aí para isso é porque aquilo não toca nenhuma ferida dele. Então, a mesma pessoa tem o mesmo comportamento, e quem recebe é quem vai reagir de forma diferente. Então, o que essa situação desperta em mim é um caminho de autoconhecimento que você pode procurar para se libertar de tanta dor e tanto sofrimento. Segundo, compreender, aprender a diferenciar o perdão da reconciliação. O perdão pode acontecer no seu íntimo. A reconciliação vai exigir segurança, verdade, mudança e responsabilidade de ambas as partes. Por isso, às vezes é possível acontecer o perdão, que vai trazer alívio para você e libertação para você, e pode ser que não aconteça a reconciliação. Ou pode ser que seja um episódio que só vai poder acontecer lá na frente, no futuro, quando a gente tem maturidade, quando a gente tem outra visão da vida, quando a gente sofreu outro tipo de coisas e consegue enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Então, perdoar é um ato seu, e isso vai fazer bem a você. E se não é possível se reconciliar, não tem problema. Tudo vai chegar no seu tempo. Depois você tem que aprender a comunicar os seus limites, que é uma tarefa muito difícil para quem tem mania de querer ajudar todo mundo. Um limite amoroso pode ser dito dessa forma: olha, eu quero manter o respeito entre nós, mas eu não posso aceitar essa forma de tratamento. Eu não posso aceitar esse tipo de comportamento que você tem. Eu não concordo com esse tipo de escolha, de pensamento, enfim. Você tem que ter o seu limite. Você não é obrigado a aceitar tudo. E ninguém vai ser feliz, se violentando e aceitando coisas desagradáveis ou comportamentos desagradáveis, enquanto você não olhar para dentro de você mesmo e dizer: Isso está me incomodando muito. Essa situação está despertando, raiva, descontentamento, frustração, e eu não quero mais viver assim. E colocar o limite e dizer: não posso mais viver assim. E muitas vezes só falta mesmo a gente falar, e abrir o diálogo para que o outro também compreenda, ou não. E se não compreender ainda, seguimos em frente, porque é assim que precisa ser. Mas sem carregar mágoa, dor, ressentimento dentro de nós, porque quem vai viver a amargura desses sentimentos somos nós. O outro, às vezes, já superou, já está vivendo um outro estágio da vida e a gente está lá ainda sofrendo, magoado e ressentido, né? Depois, reconhecer os padrões pessoais. Perguntar a você mesmo que tipo de padrão eu tenho, como foi mostrado lá atrás nos tipos de reação. Eu fujo das coisas, da realidade, eu prefiro me afastar com medo de sentir dor, ou eu ataco, porque para me defender eu acabo atacando, sendo agressivo quando eu estou desequilibrado. Ou eu tento controlar tudo para achar que, bom, se eu conseguir controlar tudo, então eu não vou sofrer, né? Mesmo que a gente saiba que não consegue.
Ou eu fico em silêncio, a pessoa briga, reclama, fala, discute, e eu fico lá em silêncio, porque eu não sei o que dizer. E aí a outra pessoa pensa que eu não estou dando nenhuma importância àquilo que ela está falando. Ou eu dramatizo, faço uma tempestade num copo d'água, digo, ah, eu sofro muito, eu sou o maior sofredor do mundo. Ou eu me anulo e resolvo aceitar toda dor e sofrimento, porque é isso que tem que ser. Então, reconhecer esses padrões pessoais é fundamental para que a gente possa se libertar da dor, do sofrimento e da culpa e poder exercitar essas outras partes que a gente falou antes. Poder exercitar essa troca do julgamento por um autoconhecimento, saber diferenciar o perdão da reconciliação e aprender a comunicar os nossos limites. Só quando a gente reconhece os nossos padrões é que a gente vai ver o quanto de a parcela que nós temos também de influência naquela relação difícil. E, por fim, praticar a compaixão com discernimento, porque saber que é preciso ter discernimento até na compaixão. Compaixão sem limite vai virar um autoabandono, porque você vai dar e vai abandonar as suas necessidades e os seus limites. O limite, sem você ter compaixão, vai virar uma dureza. Se você resolver, não, eu vou estabelecer os meus limites, mas com rigidez, você vai se tornar uma pessoa dura e vai acabar afastando as pessoas ainda mais. Então, a maturidade de praticar essa compaixão com discernimento é unir essas duas coisas. É aprender a ter compaixão dentro de certos limites, sem que você precise se violentar e sem impor limites tão duros e rígidos que ninguém pode cumprir, muito menos você. É importante distinguir pena de compaixão. André Luiz fala muito sobre isso. A pena vai olhar a dor do outro, muitas vezes, ainda que sem intenção, reduz a pessoa à sua própria fragilidade. Quando você tem pena de alguém, você não acredita que aquela pessoa é capaz de superar. Quando você tem compaixão, você vai olhar para a mesma dor, mas você vai reconhecer que também existe a dignidade, a história, a possibilidade de reconstrução daquela alma. Então a pena diz: ah, coitado. E a compaixão diz: eu vejo a sua dor, mas eu também vejo a sua força. E isso é muito importante diferenciar. Só ter pena não ajuda ninguém a nada. E a compaixão vai entender que aquela pessoa, sim, fez algo errado, ou foi a sua fragilidade, ou foi não sei o quê, mas você tem capacidade de se levantar e você acredita. Isso é uma verdadeira compaixão. No Espiritismo, essa compreensão se aproxima da caridade moral, ensinada por Kardec, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. A compaixão não é permitir tudo e nem justificar os erros. É unir a misericórdia e o discernimento. É compreender sem compactuar daquele erro que você entendeu que é um erro. É acolher sem se anular, é perdoar sem perder a consciência dos limites necessários. E por fim, para a gente concluir, perdoar é devolver a alma ao movimento da vida. Olha como é bonito isso. Enquanto nós guardamos mágoa, parte da nossa energia permanece presa ao passado. Vocês já ouviram essa comparação quando a pessoa fala de mágoa, que é má água? É uma água parada, é uma água ruim, é uma água apodrecida. A mágoa, ela destrói a nossa vida por dentro. Essa energia que a gente guarda com a mágoa fica lá no passado, presa, aquilo que já passou há muito tempo, aquilo que a gente viveu, aquilo que magoou, fica o tempo todo sendo relembrado. O corpo segue, a rotina continua, a vida acontece, mas uma parte íntima sua permanece diante daquela mesma cena, repetindo a mesma dor, buscando uma reparação que talvez nunca venha da forma como você espera. Por isso que Jesus nos ensinou o perdão, porque ele sabia que o ressentimento adoece a gente espiritualmente. Não porque seja uma dor pequena, mas porque a alma pode ser muito maior
do que uma simples dor. Essa é a grande tarefa da nossa evolução, do nosso desenvolvimento espiritual. É transcender a dor, aquilo que nos fez sofrer, e olhar em outras direções, buscando no horizonte muito mais amplo a perfeição, a sabedoria e a beleza. Então, perdoar é dizer: eu não nego o que aconteceu, mas eu escolho não ser definido por isso. Eu reconheço a minha ferida, mas eu não vou fazer dela a minha morada. Eu acolho a minha história, mas eu permito que Deus me conduza para muito além dessa história, porque eu sou muito mais do que isso. E talvez esse seja o grande poder do perdão. Não é mudar o passado, é viver o presente e libertar o futuro. Como esse rio que está sempre seguindo em frente e que nunca passa no mesmo lugar duas vezes. E como Chico dizia com tanta sabedoria, e que a gente precisa se lembrar, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo passado, mas a gente pode olhar para frente e construir um novo futuro a partir do nosso presente, das escolhas que nós fazemos, de tudo aquilo que nós podemos aprender a cada dia com a convivência humana e com o autoconhecimento. Então, esse era o nosso recado de hoje. Aqui eu deixo para vocês as referências dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do livro de Joana, Plenitude, de vários livros de Joana são muito bons, O Despertar do Espírito, e também tem esse livro de André Luiz, que é a Libertação, que é um livro maravilhoso. Então, hoje nós encerramos o nosso estudo agradecendo a Deus e aos irmãos de luz por tudo aquilo que nós podemos aprender constantemente na nossa vida, para que a nossa vida seja cada vez mais iluminada, tranquila e onde nós possamos conquistar os nossos sonhos, sabendo que todas as outras pessoas estão também em busca dos seus sonhos, fazendo o melhor que elas podem, da maneira que elas podem, mesmo que a gente não saiba, tá bom? Vamos parar então a gravação, que aí vocês podem fazer perguntas.